E aí, galera? Hoje a gente vai para a nossa aula 2, tá? Equivalente à segunda semana do nosso curso, ainda ao módulo um, que é, digamos assim, matemática necessária, vamos dizer assim. No módulo 2, quando a gente começar a eletrostática no vácuo, a gente ainda vai ter um pedaço de matemática. E, na verdade, eu fiquei pensando se eu não deveria ter feito ao contrário, né? Eu estou seguindo a sequência do Barcelos, acho que fica mais fácil para quem está acompanhando o curso estudar, né, pelo livro, né? Então, eu estou seguindo a sequência dele, mas eu acho que até dava para fazer a primeira parte, digamos, a primeira aula do módulo 2 no módulo um e a segunda aula do módulo um no módulo 2. Mas eu vou fazer dessa maneira, tá? Aí, se você quiser assistir a primeira, depois assistir a terceira aula, que é o que eu vou trazer na próxima semana, aí eu acho que fica legal também de você fazer, se preferir, tá? Inclusive na playlist eu estou pensando em colocar, no final desse curso eu vou colocar uma playlist de eletromagnetismo clássico, eu vou colocar aí, talvez invertido, não sei, vamos ver. Bom, a nossa aula hoje é sobre equações. Eu não sei que diabo que eu fiz aqui, tá? A nossa aula hoje é sobre equações de Maxwell e ondas eletromagnéticas. Pelo meio do caminho, a gente vai acabar falando sobre a equação da continuidade. Então, a nossa aula, opa, ela vai abordar as equações de Maxwell, a equação da continuidade, vamos falar um pouquinho sobre ondas eletromagnéticas e movimento ondulatório. A gente vai fazer três deduções, tá? A primeira é bem mais simples, que são as equações de Maxwell na forma diferencial. Eu vou apresentar para vocês aqui na forma integral, depois na forma diferencial, vou ensinar vocês a como chegar nelas usando o teorema de Green e o teorema de Stokes. É relativamente simples, são duas linhas mais ou menos cada um. A segunda é a equação da continuidade, é um pouquinho maior, tá? E a terceira é a demonstração do movimento ondulatório e das ondas eletromagnéticas, tá bom? Vamos lá. Então, em primeiro lugar, equações de Maxwell. As equações de Maxwell, em primeiro lugar, você entenda que elas são centrais. Tudo do eletromagnetismo parte das equações de Maxwell para explicar o campo eletromagnético e da lei de Lorentz para explicar a interação entre cargas e campos, tá? Cargas barra correntes e campos. Então, as equações de Maxwell expressam o conteúdo das leis do eletromagnetismo. Equações aparentemente gerais, na verdade, são soluções particulares delas. Por exemplo, a lei de Coulomb e a lei de Biot-Savart. Nós vamos discutir isso do ponto de vista histórico, tá? Para que vocês compreendam que essas leis, na verdade, elas são denominações que foram dadas a posteriori e muitas vezes algumas por livros didáticos, porque Biot e Savart nunca elaboraram a lei de Biot-Savart, tá bom? Nem o Coulomb elaborou a lei do campo elétrico. Eles falavam, esses três cientistas falavam sobre forças elétricas. Vamos lá, leis de Maxwell, equações de Maxwell para o eletromagnetismo. Primeira delas é a lei de Gauss, tá? A segunda delas é a lei de Gauss do magnetismo, a terceira é a lei de Ampère e a quarta é a lei de Faraday. O que diz a lei de Gauss? A integral fechada sobre uma superfície gaussiana S orientada do produto escalar do campo elétrico pelo vetor de elemento de área ds vetor, ela é igual à carga total líquida envolta na gaussiana, ou seja, o fluxo, tá, ele é igual à soma das cargas, mantido o seu sinal algébrico. Então, carga negativa, soma negativo, carga positiva, soma positivo. Tá? Então, o fluxo depende de todas as cargas no interior da gaussiana, ou seja, da carga líquida dentro da gaussiana. A lei de Gauss do magnetismo é a mesma equação, uma integral de fluxo. Então, é uma integral sobre uma superfície gaussiana fechada e orientada do produto escalar entre B, que é o campo magnético, vetor, produto escalar com ds, vetor, que é o elemento de superfície dessa superfície gaussiana. Isso aí tudo, essa integral de fluxo é igual a zero. A lei de Ampère-Maxwell, tá? Aqui eu botei Ampère, mas é Ampère-Maxwell, ela é uma integral de circulação. Sendo uma integral de circulação, ela é igual a integral ao longo de um caminho fechado, uma integral fechada ao longo de um caminho orientado, do campo magnético, vetor, B vetor, escalar,
dr vetor, onde dr é um elemento de linha sobre essa curva fechada e orientada a C. Isso tudo é igual a μ0, que é a permeabilidade magnética no vácuo. Abre parêntese, corrente de condução, a gente vai chamar de corrente elétrica, e as correntes de condução, mais a corrente de deslocamento, que não tem nada a ver com a corrente de condução, tá? Fecha parênteses. E por último, a lei de Faraday, ela é uma integral de circulação também, a circulação do campo elétrico, ou seja, a integral fechada ao longo de um caminho fechado, C do produto escalar de E vetor, que é o campo elétrico, a escalar dr vetor, que é um elemento de linha sobre essa curva, que nos livros didáticos eles não trazem um nome específico, e nós vamos aproveitar essa denominação de amperiana para a gente ficar com essa simetria, vamos dizer assim. Não é bem uma simetria, porque uma é uma superfície e a outra é uma curva. Uma engloba um volume, a outra engloba uma superfície. Tá bom? Entre a gaussiana e a amperiana. Nós vamos usar aí como esses formatos geométricos que são muito relevantes como amperiana, mas, em geral, o pessoal reserva o termo amperiana para a lei de Ampère. Por qual é o meu argumento? Como o Ampère nunca formulou a lei de Ampère, por assim dizer, porque ele não trabalhava com o conceito de campo, então a gente pode usar a amperiana para qualquer coisa de circulação, tá bom? E como também, né, a gente precisa, digamos assim, de uma referência nominal para essa curva, porque curva fechada orientada é uma coisa que é bem desgastante de falar, a gente vai utilizar esse nome amperiana para se referir à circulação também do campo elétrico, tá bom? A curva na qual a gente calcula a circulação do campo elétrico. Tudo isso, essa integral de circulação, ela é igual a menos a derivada temporal do fluxo magnético através dessa superfície que é englobada pela amperiana. O campo é sempre o campo resultante devido a todas as fontes possíveis. Então, por exemplo, o campo elétrico na lei de Gauss, ele é um campo produzido por todas as cargas do universo, embora o fluxo dele sobre uma superfície dependa somente da carga que está dentro dela. O fluxo do campo magnético, tá? Esse campo magnético é o campo magnético resultante devido a todas as correntes do universo ou outras fontes, como, por exemplo, campos magnéticos, campos elétricos variáveis, ok? E ele vai ser sempre zero. Por quê? Porque não existe como é que eu posso dizer? As linhas de campo magnético não se originam e terminam em um determinado lugar, tá bom? O campo magnético na lei de Ampère é o campo devido a todas as correntes que existem no sistema, estejam elas cruzando ou não cruzando a amperiana. Ou, né, devido também a todas as fontes de corrente de deslocamento, ou seja, campos elétricos variáveis, cruzem ele ou não a amperiana. O campo é devido a isso. Agora, a circulação depende do que está dentro da curva amperiana, tá bom? O que cruza a superfície que envolvida pela curva amperiana. A mesma coisa para a lei de Faraday. Então, na lei de Faraday, o campo elétrico é o campo elétrico resultante devido a todas as cargas e correntes no sistema e todas as fontes também todas as fontes de campo magnético variável. Nesse caso, as fontes de campo elétrico estático vão contribuir com uma circulação nula. Elas não vão contribuir para a circulação, mas já estão dentro dela aqui. O campo existe aqui dentro. Tá? O campo ele é computado. E automaticamente ele leva uma circulação nula. Mas, né, as fontes de campo magnético variável, elas vão contribuir para a circulação do campo elétrico e vão produzir também um campo elétrico aí na jogada. Lei de Lorentz. A lei de Lorentz é o resultado das forças exercidas pelo campo eletromagnético sobre uma carga em movimento com velocidade v. Então você pega uma carga, tá? A força resultante sobre essa carga devido ao campo magnético resultante, devido ao campo elétrico resultante, é a força de Lorentz. Então ela pode ser entendida como a soma da força resultante exercida pelo campo elétrico e pela força magnética resultante exercida pelo campo magnético. Ok? Então, esse termo aqui, ó, é a força elétrica resultante. E QV vetorial B, tá? Então, QV vetorial B vetor é o campo, a força magnética. Então, Q é vetor, força elétrica.
que V, vetor, vetorial, B, vetor, é a força magnética. Unidades. Gente, eu gosto de SI, tá? Eu gosto do SI. Eu acho bonito. Não sei se é porque eu estudei a partir do SI, ou se é porque eu gosto das constantes, e eu gosto muito de fazer análise dimensional para ver se está batendo uma coisa ou outra, isso já me ajudou muito em problemas, mas eu gosto do SI. Outros sistemas de unidade são usados, como por exemplo o gaussiano, ok? Eu vou até trazer uma tabela já já para vocês mostrando. No sistema internacional de unidades, e tomando o vácuo como referência, como meio, né? A gente tem ε0 igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, Coulomb quadrado por Newton metro, e a permeabilidade magnética no vácuo, que é μ0, é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes Newton, vezes segundo quadrado dividido por Coulomb quadrado. Essas são as unidades aí de medida. ε0 é denominada permissividade elétrica no vácuo e μ0 permeabilidade magnética do vácuo. Significado dessas expressões. Então, o significado da lei de Gauss é o seguinte, ó, o fluxo do campo elétrico resultante através de uma superfície gaussiana S é igual à carga elétrica total contida na superfície. Ok? Então, o fluxo depende da carga no interior da superfície. O campo elétrico não. O campo elétrico é devido a todas as cargas elétricas, tanto as presentes no interior como no exterior. Para você comprovar isso, basta você imaginar uma carga elétrica fora de uma superfície gaussiana. Ela vai produzir campo na região onde está a superfície gaussiana naturalmente. Só que o fluxo desse campo elétrico vai ser zero. Você pode entender isso da seguinte maneira, muito entre aspas, que as linhas que entram por um lado da superfície vão sair no outro, por isso que esse fluxo é zero. Ok? Mas o campo é o campo total devido a todas as cargas dentro e fora da superfície gaussiana. Então eu vou pegar aqui uma imagem que eu vou levar, vou entregar isso em mãos para o Antônio Felipe em um material tátil. Eu vou fazer uma breve audiodescrição. Existe um dipolo elétrico. O que é um dipolo elétrico? É uma carga negativa menos Q, distante de uma distância D ao longo da mesma linha de uma carga Q positiva. Essas cargas elétricas, o campo resultante produzido por elas, ele forma linhas que se parecem com uma bola de futebol americano no meio delas e linhas que parecem teias de aranha para fora. Tá? Existem três superfícies gaussianas. A superfície gaussiana S1 está entre essas duas cargas e não envolve nenhuma delas. A superfície gaussiana S2 envolve somente a carga positiva. E a superfície gaussiana S3 envolve ambas as cargas. Então, para dar um exemplo aqui da lei de Gauss, a gente vai tomar um dipolo elétrico formado por duas cargas, mais Q menos Q, e traçamos três superfícies gaussianas, tal como descrito e tal como apresentado aqui na figura, que eu vou levar como material tátil para o Antônio Felipe na terça-feira. Então, na superfície gaussiana 1, que não tem cargas elétricas e está entre as duas cargas, o fluxo do campo elétrico é nulo, porque não há cargas no interior da superfície. Logo, a integral de fluxo sobre S1, a integral fechada do produto escalar entre E vetor e ds vetor, isso é igual a zero. Como é que você computa isso tão rápido? Basta você ver, não tem carga dentro dela. Mas o campo não é nulo, certo? Na superfície gaussiana 2, que é englobada pela carga, que engloba a carga positiva, o fluxo do campo elétrico é igual ao valor da razão entre a carga elétrica positiva e a permissividade elétrica no vácuo, pois só há a carga positiva dentro da superfície, então o fluxo é positivo. O que você consegue ver daí? Que as linhas de campo estão, entre aspas, saindo. Não tem linha de campo, tá bom? Não é um fluido, não é nada. A gente vê pelo desenho a orientação delas. Se você quiser dizer isso de uma maneira um pouco mais formal, você vai dizer que a projeção do campo elétrico, do campo vetorial, representando o campo elétrico, tá? A soma dessas projeções sobre toda a superfície ela é positiva.
tá? Mas não tem linha de campo saindo. A gente usa bem entre aspas, que é justamente para a gente reduzir essa linguagem mais carregada. Mas isso seria alguma coisa do tipo: a projeção do campo elétrico nos pontos sobre a superfície gaussiana em relação sobre o vetor de área, a soma dessas projeções sobre todos os pontos dessa superfície vai dar um valor positivo. Se o fluxo fosse negativo, o valor seria negativo, tá? Então, isso significa, de alguma forma, que esse campo elétrico ele tende a formar um ângulo θ que é menor do que 90 graus com o vetor de superfície. Se fosse um fluxo negativo, ele ia formar um que era maior do que 90 graus e menor do que 180, certo? Na superfície gaussiana 3, o fluxo do campo elétrico é novamente igual a zero. Ah, mas por quê? Por uma razão diferente. A carga total no interior da gaussiana é nula, porque você soma mais Q com menos Q dá zero. Certo? E você consegue ver que todas as linhas que entram, elas saem. E isso aqui pode ser usado diretamente para a gente entender a lei de Gauss do magnetismo, a lei de Gauss do magnetismo. Qual o significado dela? Não existem monopólios magnéticos, porque o campo magnético é não monopolar. Ela tem interpretação semelhante à lei de Gauss. Ela nos informa que as linhas de campo que entram por um lado da superfície saem pelo outro lado. Ou seja, de outra maneira, é o mesmo que dizer que elas não começam ou terminam em lugar algum. Elas são sempre fechadas em si mesmas, certo? Por quê? Porque não tem carga magnética. Não tem uma carga magnética de onde sair. Por isso que quando você quebra um ímã no meio, ele produz logo dois novos campos magnéticos, com dois polos, desculpa. Dois polos com dois ímãs produzindo campo magnético com linhas fechadas. A lei de Ampère-Maxwell, ela vai dizer o seguinte, que a circulação do campo magnético resultante através de uma curva amperiana é igual à corrente total atravessando a amperiana mais a corrente de deslocamento. Peguemos essa nota de rodapé aqui. Nós vamos explicar mais adiante que a corrente de deslocamento envolve uma variação do fluxo do campo elétrico no tempo. Então ela não tem nada de condução, é um campo. Tá? A gente vai contar essa história também, tá? Não esqueçam disso. Na última aula a gente vai contar essa história, que é a história do eletromagnetismo. A gente vai contar como Maxwell formulou o modelo mecânico para o éter, no qual ele chega na corrente de deslocamento, mas tem toda uma discussão depois acerca desse trabalho do Maxwell. Uma dessas discussões aqui, o Pierre Durand vai dizer que o Maxwell está acochambrando, porque não era possível que um cientista daquele nível do Maxwell tivesse errado a teoria da elasticidade. Ele comete um erro de teoria da elasticidade que faz com que ele chegue na velocidade c. Mas, na verdade, se ele tivesse empregado o modelo correto, ele teria que chegar numa velocidade menor, que seria c sobre raiz de 2, alguma coisa dessa natureza. Certo? Então, o Pierre Durand acusa o Maxwell de estar cochambrando as equações para que chegassem numa onda eletromagnética, que era algo que já se suspeitava ali na época. Ou seja, a teoria ondulatória da luz, do Jung, do primeiro quarto do século XIX já existia, então o Maxwell estava, de certa maneira, buscando aí, digamos assim, com um faro de um grande cientista, buscando estabelecer, estreitar e formalizar essa relação a partir do trabalho do Faraday, a partir do trabalho do Ampère, a partir do trabalho do próprio Cavendish. Uma curiosidade, né, dando essa digressão aqui, o Maxwell é quem publica um dos primeiros trabalhos do Cavendish sobre a lei de Coulomb, tá bom, gente? Então, vou contar tudo isso para vocês depois. Então, a gente vai explicar mais adiante que a corrente de deslocamento envolve uma variação do fluxo do campo elétrico no tempo. E por que deslocamento? Deslocamento porque, na época, o Maxwell associava isso ao deslocamento de partículas muito pequenininhas do éter, que era o meio hipotético no qual esse campo eletromagnético iria propagar-se. Então, claro, naturalmente, multiplicadas pela permissividade elétrica do vácuo para respeitar a consistência dimensional dessas equações. O campo magnético é, no entanto, função de todas as correntes do problema, as que atravessam e as que não atravessam a amperiana.
Lei de Faraday. A circulação do campo elétrico através de uma curva fechada, amperiana, nós vamos aqui chamar de amperiana. Faltou uma nota de rodapé aqui, mas eu já chamei a atenção de vocês para isso. Está relacionada à variação do fluxo magnético com respeito ao tempo através da superfície fechada englobada pela amperiana. O mesmo vale para o campo. Todas as fontes de campo elétrico contribuem aí, estão nesse campo elétrico dentro da circulação. Algumas vão levar a uma circulação nula, que são as contribuições de campo eletrostático, nós vamos ver isso agora no próximo módulo, e outras vão levar a uma contribuição não nula, que são as de campo não eletrostático. Isso tem uma implicação muito importante para quando a gente for falar sobre o conceito de força eletromotriz. Tá bom, gente? Equações de Maxwell na forma diferencial. Na forma diferencial, a gente utiliza aqui o teorema da divergência do rotacional para chegar nessas quatro equações aqui que nós vamos usar, digamos assim, de uma forma mais sistemática nesse curso. Uma das diferenças entre o curso de Física 3 e o curso de Eletromagnetismo está na matemática mais avançada do curso de Eletromagnetismo, que requer o uso de equações diferenciais. Certo? Por que a gente precisa dessas equações diferenciais? A gente precisa dessas equações diferenciais porque a gente tem duas classes de problemas aqui gerais que podem ser resolvidas. Com as equações integrais, a gente consegue resolver problemas virtualmente, tá, gente? Porque tem problemas desses que não são analiticamente resolvíveis, ou seja, levam a integrais elípticas, por exemplo, que a gente precisaria de um computador para fazer essa, como é que eu posso dizer, para fazer essa computação. E problemas que a gente tem a distribuição de cargas e correntes conhecidas e a gente pode fazer uma integração direta. Esses são os problemas que a gente trabalha na Física 3. No eletromagnetismo, a gente trabalha com esses problemas, mas também trabalha com problemas nos quais nós devemos conhecer a distribuição de cargas a posteriori. Vocês vão ver que condutores é um problema dificílimo, que a gente vai abordar aqui matematicamente. Vocês vão ver que tem uma matemática toda complexa para abordar condutores, justamente por causa da mobilidade de cargas que eles oferecem. E isso está associado aí com a resolução de equações diferenciais e condições de contorno e condições iniciais em fronteiras. Certo, gente? Também, para fazer certas deduções, a gente precisa das equações diferenciais. Então, em eletromagnetismo, a gente costuma trabalhar um pouco mais com uma formulação diferencial e na física 3 a gente trabalha mais com uma formulação integral. Ok? Dessa maneira, a lei de Gauss se torna o divergente de E, isso no vácuo, tá bom, gente? O divergente do campo elétrico vetor é igual a densidade de carga dividido por ε0. Ou div de E vetor é ρ dividido por ε0, onde ρ é a densidade de carga. Densidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica por volume. Sabe a densidade de massa? Parecido, só que aí no lugar da massa é a carga. E claro, com a diferença que a massa não pode ser negativa aqui no nosso contexto clássico. Divergente de B vetor é igual a zero, ou seja, o divergente do campo magnético é nulo. O campo magnético ele tem essa característica de ser solenoidal. O rotacional de B vetor é igual a μ0, abre parênteses, J vetor mais JD vetor. Em outras palavras, o rotacional do campo magnético ele é a permeabilidade magnética do vácuo que multiplica a soma da corrente de condução com a de deslocamento. A gente soma essas coisas não porque elas sejam as mesmas, mas porque elas têm uma consistência dimensional e estão nas mesmas unidades. Certo, gente? Uma é corrente de condução, envolve movimento de carga elétrica de maneira ordenada e estrita, e a outra envolve movimento de carga em sentido amplo, um movimento variável de carga. Por quê? Porque essa carga elétrica vai produzir um campo elétrico, e como ela está em movimento variado, ela produz um campo elétrico variável, que esse sim vai produzir um campo magnético. Então, a noção de corrente elétrica ela é ampliada com a corrente de deslocamento, que nós já vamos abordar aqui também. O rotacional de E vetor é igual a menos a derivada parcial com respeito ao tempo de B vetor. Ou seja, o rotacional do campo elétrico é menos
a derivada temporal do campo magnético. Nesse caso, o campo magnético ele tem uma componente, uma parcela que ela é radial e a outra que é solenoidal. No vácuo, o campo elétrico também se torna solenoidal em condições dinâmicas. Em condições estáticas, ele é irrotacional. Lei de Ampère-Maxwell. Eu já trouxe a equação de Ampère-Maxwell aqui, ou melhor, eu já trouxe a lei de Ampère-Maxwell aqui. Na verdade, a gente deveria até chamar de lei de Maxwell, porque é o Maxwell que formulou a lei de Ampère, certo? O Ampère não trabalhava com campo. Tem um artigo muito legal do... Como é que é o nome dele? É João... Acho que é João Carlos Scheib e do André Assis, que fala sobre esse aspecto da lei de Ampère, que eu posso indicar para vocês, colocar nas referências aqui também, né, para vocês baixarem, que ele conta essa história de que o Maxwell nunca, ou melhor, que o Ampère nunca trabalhou com campo, isso é óbvio. Se você for ver toda a obra do Ampère, está lá em forças. Então, Maxwell desenvolveu sua contribuição original para o eletromagnetismo, introduzindo a noção de corrente de deslocamento. Na verdade, a gente utiliza aqui o termo de forma frouxa, porque, na verdade, isso é um vetor densidade de corrente elétrica. Então, esse JD é uma densidade de corrente de deslocamento, certo? Então, ele é epsilon zero del E del T. Mas, bom, como a gente sabe que não é corrente de deslocamento, a gente preserva o nome por razões históricas. Da mesma maneira que a gente preserva o nome força eletromotriz induzida, por razões históricas também, porque a força eletromotriz ela não é uma força. Ela tem a mesma unidade da tensão. Lei de Ampère-Maxwell e conservação da carga. Uma das coisas que acontece no eletromagnetismo é o fato de nós chegarmos à lei de conservação da carga por meio da lei de Ampère-Maxwell. E muitos livros didáticos, o próprio Griffiths e outros livros também, não me lembro agora outra referência, mas tem, tá? Eu já li também, não vou aqui acusar sem saber, o Griffiths eu sei que faz isso. Eles argumentam que o Maxwell, percebendo a necessidade da conservação da carga, ele vai estender a lei de Ampère para correntes não circuitais, que são correntes que não estão em circuitos, que é justamente a famosa corrente de deslocamento. Mas o Maxwell nunca parou para pensar nisso. Isso é o que o Mário Bunge chama de acidente serendípico. É um acidente feliz, certo? Ele formula a lei de Ampère-Maxwell e ela ocasionalmente leva à conservação de carga, que é um princípio muito importante, certo? O que é importante disso aqui? Que a equação proposta por Maxwell, além de explicar a existência de ondas eletromagnéticas, ela satisfaz a equação da continuidade, que indica o princípio básico de conservação da carga elétrica, ou seja, o divergente de J vetor mais a derivada parcial de ρ com respeito ao tempo é igual a zero. O que significa isso, gente? Que o divergente da densidade de corrente mais a variação da carga elétrica é igual a zero. Ou seja, se tem corrente orientada para fora, de dentro para fora de uma superfície gaussiana, significa que tem carga saindo de dentro dela e indo para fora, ou seja, diminui a quantidade de carga lá dentro para o mesmo volume, isso diminui a densidade de carga, tá? Então, corrente saindo implica diminuição da carga. O que é isso? A gente chama lei de conservação. Se você tem R$ 100 na sua conta e você gasta 50 fazendo um lanche, obviamente você tem R$ 50 mais um lanche agora. Esse dinheiro ele não foi perdido. Ele foi transformado em um lanche. Mesmo que seja superfaturado, tá bom? A mesma coisa, né? Vamos dizer que o seu lanche não esteja legal e você diz, não, devolve meu lanche que eu quero meu dinheiro de volta. Então o lanche saiu da sua mão e voltou o dinheiro, ou seja, conservação. Certo? Aí, claro, isso formalmente seria uma densidade de corrente orientada de fora para dentro da superfície gaussiana, certo? E isso expressaria um aumento de carga. Então, se o vetor densidade de corrente está orientado para fora, certo? De dentro para fora, sempre. Não é entrando de um lado e saindo do outro. Porque aí você entra de um lado e sai do outro, entre aspas, muito entre aspas, só para você imaginar aí na sua cabeça. Nós temos um fluxo nulo e uma corrente estacionária.
certo? Tem que haver variação da carga elétrica. Se tem saindo e não entrando para substituir, então a gente tem aí um fluxo positivo e um decréscimo, uma derivada negativa, que significa um decréscimo ao longo do tempo, uma derivada temporal negativa, da densidade de carga. Ou seja, a densidade de carga diminui porque diminui a carga no mesmo volume. E se você tem a densidade de corrente entrando de fora para dentro, vai aumentar o número de carga lá dentro, e você tem naturalmente uma derivada positiva e um fluxo negativo. Se o fluxo é nulo, ou está entrando a mesma quantidade que sai, ou permanece sempre a mesma coisa. Bom, aqui está a tabela de sistemas de unidades que eu queria falar para vocês. Então, olha, no sistema internacional, a carga é medida em Coulomb e no sistema gaussiano em Stat-Coulomb. Então, é 3 vezes 10 a 19 Stat-Coulomb, 1 Coulomb. A corrente elétrica é medida em ampere, que é Coulomb por segundo. E ela é 3,0 vezes 10 a, 19, 10 a 9 Stat-Ampere, no sistema gaussiano. O campo elétrico é medido em volt por metro, você poderia também medir em Newton por Coulomb, dá no mesmo. É 1/3 de 10 elevado a menos 4 statvolt por centímetro. O potencial é medido em volt, que é joule por coulomb, e é 1 sobre 300 statvolt a relação com o sistema gaussiano. O campo magnético é medido em Tesla e no sistema gaussiano ele é 10 a 4 Gauss. O fluxo magnético em Weber, que é Tesla por vezes metro quadrado, né? B escalar ds, então Tesla vezes metro quadrado. Tá? E aqui é em Weber, tá? Que é 10 a oitava Gauss por centímetro quadrado. A resistência é 1 ohm, tá? Que é 1 dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 11 S por centímetro. Esse S realmente eu não me lembro essa unidade aqui, mas parece segundo, mas não faz sentido, né? S por centímetro, segundo por centímetro, não faz muito sentido. Tá? Pronto. Bom, equação da continuidade. Então, a equação da continuidade é uma importante equação de conservação e nós vamos mostrar hoje como nós chegamos nela. Ela indica que a carga elétrica é sempre conservada em qualquer processo eletromagnético. Que suposições a gente vai usar? Para chegar à equação da continuidade, a gente admite uma superfície fechada S que engloba um volume V, e essa superfície ela tem qualquer forma. Nesse volume, podem existir cargas elétricas que podem sair dele, ou tal volume pode receber novas cargas elétricas. Ou elas podem entrar e sair na mesma taxa. Então, a conservação da carga elétrica ela é expressa pela seguinte equação, que div de J vetor mais del rho del t igual a zero, ou, como está escrito aqui na tela, div de J vetor é igual a menos del rho del t. Eu escrevi assim para que a gente pudesse ter uma noção mais... uma visão variada daquela outra... uma interpretação variada daquela outra equação... Desculpa, daquela equação que eu apresentei sobre outra forma. A quantidade de carga elétrica que diminui ou aumenta no volume V em um intervalo de tempo é igual à quantidade que sai ou entra pela superfície S no mesmo intervalo de tempo. Então, se sai, tá, isso se expressa por uma diminuição num determinado volume. Se entra, isso implica num aumento. Tá? Então, se o divergente de J for positivo, significa que o fluxo nessa região, pelo teorema da divergência, ele vai levar a uma orientação dessa densidade de corrente de dentro para fora da gaussiana. Isso implica o quê? Se está de dentro para fora essa densidade de corrente, e corrente é densidade de carga vezes velocidade, então elas estão orientadas para fora. Se está saindo de uma sala, por exemplo, né, o número de pessoas está diminuindo. Tá?
Se for o contrário, está aumentando. E a derivada, ela expressa um aumento ao longo do tempo ou uma diminuição. Uma derivada negativa, ela expressa uma diminuição. Uma derivada positiva expressa um aumento. Então, ó, se o divergente for positivo, a derivada temporal é negativa, significa que diminui. E o divergente positivo indica aqui, né, de certa forma, um fluxo para fora dessa superfície orientado positivamente. Ou seja, ele sai da superfície. Ele está paralelo ao vetor normal. Uma diminuição, ela está associada a uma derivada negativa. Tá? Uma derivada negativa. Então, é o que se aplica no caso. Um aumento implica uma derivada positiva. Então, nesse caso, olha, significa que o divergente de J tem que ser negativo. Para o divergente de J ser negativo, é o contrário do que eu acabei de mencionar. O fluxo tem que estar orientado, tem que ser negativo, e o vetor densidade de corrente tem que estar orientado antiparalelamente ao vetor normal, ou seja, ele tem que estar apontado de fora para dentro da superfície gaussiana. E se for zero, é uma corrente estacionária. A mesma quantidade que entra, sai. Isso vale para campos, para problemas eletrostáticos. A gente vai ver também depois. Comentário: um fluxo de cargas positivo por S saindo expressa uma redução na densidade de carga nessa região. Um fluxo negativo de cargas por S entrando expressa um aumento nessa região. Bom, agora nós passamos aqui para as ondas eletromagnéticas. Nós estamos chegando no final da parte conceitual da aula e a gente já vai partir para as deduções. Então, suposições assumidas. Não há cargas ocorrentes no espaço, ou seja, em qualquer ponto não há cargas ocorrentes. Esses campos estão sendo produzidos por cargas e correntes fora dessa região que a gente está analisando aí. Mas há campos eletromagnéticos no espaço e o meio em questão é o vácuo. A gente vai estudar também a equação de ondas eletromagnéticas com fonte, mas ainda não é o caso. Então, nesse caso, as equações de Maxwell se tornam div de A igual a zero, div de B igual a zero, hot de A igual a menos del B del T e hot de B vetor igual a mi0 epsilon 0 del E vetor del T. A combinação dessas equações leva a essas equações aqui, ó. Tá? A combinação dessas quatro equações, 2 a 2, ó, eu posso tomar aqui o rotacional do rotacional de E, por exemplo, e depois usar aqui, né, o rotacional. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí eu uso o rotacional de B, aí eu introduzo a outra equação aqui, né? Então eu vou usar essas duas equações do rotacional e vou usar as equações do divergente, caso eu precise, para anular alguma coisa, né? E naturalmente acontece. Vocês vão ver na dedução. Então, ó, a gente vê que o laplaciano do vetor campo elétrico é menos μ0 epsilon 0, derivada segunda com respeito ao tempo do vetor campo elétrico. Tudo isso é igual a zero. A mesma equação vale para o campo magnético, ou seja, o laplaciano de B vetor menos μ0 epsilon 0 del 2B vetor del T2 é igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma equação de onda. No vácuo, o campo eletromagnético se propaga como uma onda. E isso eu vou provar para vocês ainda hoje. A velocidade de propagação, ó, a equação de onda ela tem um formato laplaciano, o laplaciano de uma função, tá? Menos 1 sobre v quadrado vezes a derivada temporal, a segunda derivada temporal dessa função é igual a zero. Isso aqui é uma equação de onda. Então, nesse termo aqui que a gente vai obter, a gente vê que a velocidade das ondas eletromagnéticas dependem essencialmente de características eletromagnéticas do vácuo, não dependem de propriedade de meio mecânico nenhum. E ela resulta em 2,99 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é o valor que vocês conhecem. O 3 vezes 10 a oitava, aproximando, né? Bom, isso prova, de certa maneira, ou de maneira muito mais formal, que a luz é uma onda eletromagnética na visão clássica das coisas. O comprimento de onda da luz vai, aqui não é vão, tá? Vai de 400 nanômetros violeta a 700 nanômetros vermelho. Você vai me perguntar aí, né, de forma muito capciosa, e eu já estou preparado para responder isso. Mas, professor, o que é luz? Que luz nós queremos ter?
Bom, seguinte, a definição que eu estou usando aqui para luz, ela é a parte que é visível ao olho humano. A luz é uma radiação eletromagnética, é uma onda eletromagnética. Todas as outras ondas eletromagnéticas permanecem sendo ondas eletromagnéticas. São radiações eletromagnéticas, tá? E a luz não deixa de ser uma radiação eletromagnética, tá bom? Inclusive, tem espécies, como os gatos, por exemplo, que conseguem ver fora do espectro que o ser humano vê. Então, o que é luz para nós não é luz para o gato. Se o gato fosse fazer uma teoria eletromagnética. Então, a gente já vê aquele livro do Griffiths lá, mas é o de mecânica quântica, né? A piada, então, não rolou. O Griffiths tem um livro lá que tem um gato na capa, mas não é o de eletromagnetismo, de mecânica quântica, porque é óbvio é o gato de Schrödinger. Então, o comprimento de onda da luz vai de 400 nanômetros violeta a 700 nanômetros vermelho. Se você quiser usar luz como qualquer radiação eletromagnética, fique à vontade. Não tem problema. Você só precisa explicar isso. Exemplo, gente. Aí aqui é a figura que eu vou trazer outra figura que eu vou trazer para o Antônio Felipe. Vamos supor que no ponto P1 a gente tem uma carga pontual. E aqui a gente apresenta linhas radiais, assim como um raio de uma bicicleta, tá? Essas linhas elas são radiais, elas apontam aqui na direção do raio de um círculo. Isso é um campo de uma carga num instante de tempo t igual a zero, uma carga pontual. Então, uma carga pontual estática produz um campo esfericamente simétrico e radial, pela lei de Gauss e pela lei de Faraday aplicada para situações estáticas. Se a gente muda a posição da carga para uma posição P2, a perturbação decorrente do deslocamento vai propagar-se com a velocidade da luz. Então, esse campo ele vai se alterar com a velocidade da luz. Tá? Ou seja, ele vai se alterar nesse intervalo de tempo e essa propagação desse campo vai se alterar com a velocidade da luz. Então, olha o que acontece. A gente move de P1 para P2, esse campo, né, vai ser alterado, tá? E esse sinal vai demorar um tempo t igual à distância entre o ponto que você está analisando, dividido pela velocidade da luz. Aí é o tempo que esse sinal vai demorar para chegar num determinado lugar. Ora, a luz não se propaga com velocidade infinita. Então, todo sinal eletromagnético demora um tempo para chegar em algum ponto. Então, imagina só se a gente tem algum lugar aqui a 100 anos-luz, tá bom? Vamos botar 1000 anos-luz para dar maior impacto. Tá? Maior impacto para isso. 1000 anos-luz. Ou seja, 1000 anos-luz é uma distância percorrida pela luz, se percorrendo uma distância percorrida pela luz quando se propaga com a velocidade dela durante 1000 anos. Se há 1000 anos atrás a gente enviasse um sinal eletromagnético daqui da Terra e essa civilização recebesse hoje, provavelmente, tá? Provavelmente não, certamente. Beleza, vamos falar provavelmente, porque de repente esse sinal veio da Europa, mas se viesse de outro lugar, bom, a gente não sabe muito bem, porque isso é um problema de currículo. Eu não vou entrar nesse problema aqui, tá? Mas a gente pode discutir isso em um outro ambiente. Se vocês quiserem lá no curso de teorias de currículo, vocês podem ter uma discussão um pouco mais aprofundada sobre o que eu vou falar, tá? Mas o currículo é fortemente europeizado. Então, a gente vem de uma história que é naturalmente europeia. Provavelmente, essa civilização veria um ambiente na Idade Média, no ano ali, mais ou menos, de 1023, tá? Então, há 1000 anos atrás, né, essa mensagem demoraria 1000 anos para chegar num lugar a 1000 anos-luz daqui da Terra, certo? Então, a interação eletromagnética ela não se propaga numa velocidade infinita, ela demora um tempo para esse sinal demora um tempo para ser, digamos assim, notado em algum ponto do espaço. A mesma coisa aqui. Então essas linhas elas vão ficar ligeiramente entortadas pelo deslocamento da carga. Naturalmente, ao longo da linha
coaxial entre as duas posições consecutivas dessa carga, esse campo ele vai permanecer inalterado, tá? Porque ao longo desse deslocamento, a onda eletromagnética ela não vai, digamos assim, uh, se propagar, digamos, nessa direção. Isso tem uma explicação. A gente vai ver depois, quando a gente for ver os potenciais de Lena-Wishart, tá? Mas, por enquanto, né, vai ficar nessa explicação mais básica. Então, ao longo desse deslocamento coaxial aqui, não tem uma alteração do campo. Tá? A onda eletromagnética se propaga para outros pontos. Tá? Mas você vê aqui, ó, que tem uma alteração aqui dessas linhas de campo. E você tem, elas ficam meio encurvadas. Tá? Então ela fica parecido aqui uma aranhazinha, tá? Essas linhas. Tá? Então uma carga pontual estática produz um campo esfericamente simétrico e radial. E se a gente muda a posição da carga para uma posição P2, a perturbação decorrente do deslocamento vai se propagar com a velocidade da luz. Certo? E aí, se essa carga fica parada, naturalmente as linhas estacionárias e radiais voltam a ocorrer. Esse é só um exemplo aqui do efeito dinâmico do deslocamento de uma carga. Então, isso se explica, o que eu quero explicar para vocês com isso é que esse sinal se propaga como uma onda, com velocidade igual à velocidade da luz. É isso. Comunicação sem fio. Em 1887, Hertz produziu ondas de rádio. Posteriormente, Marconi, Lodge e outros protagonizaram uma disputa pela invenção do rádio, que acabou sendo vencida por Marconi, em grande parte por razões políticas. Eu vou buscar aqui um vídeo para vocês que eu falo sobre essa questão, aí sobre as questões sociocientíficas, e trago o rádio como um exemplo disso, dessas possibilidades. Mas tem um artigo muito interessante. Agora, eu não me lembro precisamente o nome da autora, mas me parece que era uma autora, que ela vai discutir essa questão aí de por que o Marconi dominou, né, a produção de rádio e acabou patenteando isso, ganhando muita grana. Mesmo que ele não fosse o que tinha mais conhecimento acerca da propagação do rádio. O rádio, em poucas palavras, o rádio ele é enviado por um transmissor, é recebido por uma antena e passa por um circuito que o transforma em imagem ou som. Não devemos confundir ondas sonoras com ondas de rádio. As ondas sonoras, elas são mecânicas, elas propagam-se somente em meios elásticos. E as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que não precisam de meio elástico para sua propagação. Alguns comentários. A luz, nesse contexto, era uma onda. Portanto, nesse paradigma do século XIX, deveria haver um meio para a propagação da luz, que seria o éter. Então, onde é que está esse meio? Outro problema é que não havia invariância das leis do eletromagnetismo frente às transformações galileianas. Então, as equações de Maxwell valeriam supostamente para um sistema de referência ou referencial preferencial, qual seja, o que o éter estivesse em repouso. Então, você calcularia ali o que aconteceria no referencial no qual o éter está em repouso, e por uma transformação galileiana, você saberia o que aconteceria nos outros referenciais. Então, as equações de Maxwell valeriam para um referencial preferencial. Depois, com a teoria da relatividade, vou já explicar para vocês, né? Meio século depois, a gente resolveria esse problema e produziríamos outros dois. Isso é ruim? Não. Isso é muito bom, porque uma ciência problemática, ou melhor, uma ciência problematizadora, uma ciência com capacidade de produzir problemas, é uma ciência que, de acordo com o Henri Lactus, é uma ciência frutífera. Tá? É um programa de pesquisa progressivo. Prevê fatos novos e produz novos problemas. Então, a mecânica quântica e a relatividade, que são dois grandes paradigmas do século XX. A primeira veio dizer que a luz tinha um caráter corpuscular e a relatividade, né, a segunda, veio nos mostrar que a mecânica clássica precisava ser alterada para ser compatível com o eletromagnetismo. Então, Einstein, né, é um dos que, né, se você quiser, assista a palestra do Roberto Andrade Martins, muito boa essa palestra, eu sempre trago ela para a minha primeira aula do curso de Física Moderna sobre a teoria da relatividade, então ele vai dizer que o Einstein, nessa palestra ele vai dizer que o Einstein, ele basicamente ele foi responsável por uma cereja do bolo ali da teoria eletromagnética, mas quem fez o bolo não foi ele. A teoria já estava praticamente pronta nessa época. Então assista essa palestra do Roberto Andrade Martins. Bom, alguns comentários. Em primeiro lugar, as equações de Maxwell são lineares. Então, uma soma
dessas soluções ainda é a solução das equações de Maxwell, e isso é um dos fatores que explica aí para nós a possibilidade de nós aplicarmos o chamado princípio da superposição, que, sob essa ótica, se torna um teorema. Interação eletromagnética. O que caracteriza a interação eletromagnética é a troca de fótons. Hoje a gente sabe com a mecânica quântica é isso. Os neutrinos, por exemplo, não trocam fótons. Logo, eles não interagem eletromagneticamente. Já os elétrons sim e trocam também quanta da interação fraca. A interação eletromagnética ela ocorre por absorção e emissão de fótons. Então, quando o momento transportado pelos fótons é insignificante frente à variação do momento da partícula com que interage, o problema é clássico. E são esses casos que a gente vai trabalhar, e por isso que a gente pode trabalhar com a radiação eletromagnética sendo considerada como uma onda. Né? Porque no contexto clássico, tudo acontece de acordo com a eletrodinâmica maxwelliana. Tipos de interação. A gente ainda não tem uma confirmação da versão quântica, por exemplo, da gravitação. Os quanta do suposto campo gravitacional quântico são os grávitos, mas nunca foram encontrados. A interação eletromagnética é mediada por fótons e as interações forte e fraca são mediadas pelas suas partículas, respectivas partículas mediadoras. Por último, vamos falar um pouco sobre o movimento ondulatório. Vocês sabem muito bem do cálculo 1, basta você pegar aquele livro do Anton, que quando a gente acrescenta no argumento de uma função o termo menos a, ou seja, a gente tem f de x e a gente faz f de x menos a, isso implica num adiantamento da função de um valor de módulo de a, ou seja, a gente desloca de módulo de a essa função aí para a direita. E quando a gente acrescenta no argumento da função termo b, isso implica em um atraso do gráfico, a gente retarda esse gráfico em módulo de b. Se você não acredita em mim, acredite no GeoGebra, vá lá e plote f de x mais a, e aí lá com o seu controle, você coloca a igual a zero, que vai dar o gráfico de uma função f de x. Sei lá, pega cosseno, pega qualquer função, cara. Tá? Aí você vai lá e desloca ela de menos A e você vai ver que o gráfico vai ser adiantado. E depois você desloca de mais A, ou qualquer valor, menos um, mais um, né? Aí no seu valor de A, e você vai ver que ela vai ser retardada. Portanto, partindo dessa premissa, uma curva de f de x mais ou menos vt estará adiantada de vt se o sinal for negativo. E ela vai ficar continuamente adiantada se esse tempo passar linearmente aí. Tá? Ela vai ficar adiantada se o sinal for negativo, para o sinal de menos, e vai ficar atrasada se o sinal for positivo. Ou seja, uma onda se propagando no sentido positivo, um movimento progressivo, ela é descrita por uma função f de x menos... Desculpa, uma onda não, já me antecipei. Uma curva, ela vai ser descrita pelo sinal f de x menos vt. E se ela tiver em movimento regressivo, por um sinal f de x mais vt. Nesse caso, V é a velocidade de propagação do sinal da curva e T é o tempo necessário para isso. Desta maneira, nós podemos pegar esses seguintes sinais. Y de abre parênteses x e t é igual a abre parênteses, x menos vt, fecha parênteses, eleva ao cubo. Então, y de x e t é a de x, a vezes x menos vt elevado ao cubo. Tá? Ou um outro caso, y, abre parênteses, x e t igual a logaritmo de abre colchete k, abre parênteses, x mais vt, fecha parênteses e fecha colchete. Isso também é um exemplo de uma curva aqui, que nesse caso está atrasada de vt. A primeira é uma curva adiantada de vt. Esse terceiro exemplo, agora ele introduz uma defasagem, ou seja, y de abre parênteses x e t é igual a cosseno de abre colchete k, abre parênteses x mais vt, fecha parênteses, mais φ, fecha colchete. Tá? Então, esses aqui são exemplos de sinais. Por fim, uma equação para amplitude de uma onda que se propague com velocidade v em uma dimensão é dada por uma dimensão, tá, gente? Del2f del x2 menos 1 sobre v quadrado, del2f del t2 igual a zero. Esqueci de colocar igual a zero aqui. Vamos lá. Vou corrigir aqui. Igual a zero.
A solução dessa equação vai ser dada por uma soma. É uma equação de diferencial de segundo grau. Então, ela vai ter duas soluções aqui, ó. Uma que representa um sinal se propagando regressivamente e a outra um sinal progressivamente. Então, essa função g é uma função de x mais vt. E a h de x menos vt é uma função de x menos vt. Que funções são mais apropriadas para isso? Bom, gente, aquelas funções lá que eu mostrei para vocês, todas elas são soluções de equação de onda, mas funções mais adequadas, tá? São aquelas que representam perturbações periódicas. Então, nem toda função que satisfaz a equação de onda é uma perturbação periódica. Os movimentos ondulatórios são perturbações periódicas. Então, as melhores candidatas são as funções periódicas, tais como seno e cosseno, que são muito apropriadas para este fim. Que significados tem? Ó, f1 de x e t é uma solução, que é a seno de abre colchete, K, abre parênteses, x menos vt, mais φ, fecha colchete. Poderia ser o cosseno aqui também. Aqui é uma onda senoidal se propagando no sentido positivo, à medida que o tempo passa naturalmente. E f2 de x e t é igual a cosseno de abre colchete, K, abre parênteses, x menos vt, fecha parênteses, mais φ, fecha colchete. Tá? Então, como eu falei, pode ser cosseno. E essas duas aí poderiam estar com x mais vt também, tá? Que seria uma onda se propagando no sentido negativo. Então, essas são possíveis candidatas e candidatas muito boas que vamos usar e vamos encontrar muito aí pela frente. Significados. K é um número de onda. O número de onda é proporcional ao comprimento de onda, mais precisamente inversamente proporcional. O comprimento de onda é a distância de dois máximos ou dois mínimos consecutivos num sinal ondulatório. E a frequência angular ômega é inversamente proporcional ao período. Vocês me desculpam, isso aqui é um ômega. Eu vou representar por um W. Tá? Vou cortar aqui. Copiei, mas esqueci de tá? Botar aqui ômega. Tá? Ou ômega, como vocês preferirem. Então, a frequência angular ômega ela é 2π dividida por T, que é o período de oscilação, certo? No caso geral, a amplitude de uma onda propagando-se, né, com seu vetor de onda apontando num plano perpendicular a essa direção U, tá? Ela é y de x e t a seno de k escalar K vetor escalar R, ou seja, o número de onda é um vetor, K escalar R, menos ômega T, mais φ, fecha parêntese. Gente, possui o cosseno, poderia ser? Poderia. Poderia ser mais? Poderia. Eu poderia botar aqui mais ou menos, menos, mais. Mas esse φ aqui, ele pode representar tudo isso aqui, tá bom, gente? Então, tudo que está aqui guardado que possa representar essas variações está nesse φ. Então, você pode identificar uma função seno com uma função cosseno, você pode mudar esse argumento para que você tenha aqui uma onda no sentido regressivo, etc. Tá? Mas você poderia escrever sim também, da forma que eu propus para você. Isso aqui é mais para mostrar para você como é que a gente vai escrever isso num caso um pouco mais geral. Então, vamos partir para as deduções. Equação da continuidade, equação de onda e equações de Maxwell na forma diferencial. Eu vou partir ao contrário, tá? Eu vou fazer uma inversão aqui nessas coisas. Referências bibliográficas dessa aula, antes da gente passar para as deduções, são Afkin e Weber, Mathematical Methods for Physicists, tá? Que é esse livro bem aqui, ó. Tá? Muito bom esse livro. O livro do Barcelos Neto, que não está comigo aqui no quarto. O livro do Heitz e Milford Christie, tá? Que também não está comigo. E o livro do Moisés Nussensweig, tá? Tem outros aqui também que eu gosto muito, que não estão aqui, que é o livro do Halliday, tá? Para coisas mais básicas. Tem o livro também da Panofsky Phillips, tem o livro do Jackson, tem vários livros. Qualquer livro de o livro do próprio livro do Griffiths, tá? Se você quiser usar, pode usar, fica à vontade. Tá? Tem nenhum que eu estou esquecendo aqui? Clássico.
Tem o Corson também. O que mais? Ah, não me lembro, né? Então, qualquer livro de eletromagnetismo aí que você tenha, né? O do Sadhguru, tá? Também pode ser. Você pode utilizar. Agora nós passamos aqui para as deduções. Eu vou partir para as mais fáceis primeiro, que são das equações de Maxwell na forma diferencial. Então, vou pegar aqui, pegar nossas notas de aula aqui. Pronto. Bom, equações de Maxwell na forma diferencial. Tá? Bom, vou aqui começar com a lei de Gauss. Integral ao longo de um caminho fechado, desculpa, de uma superfície fechada. Não. Ah, peraí que eu fiz besteira aqui. Oh, caramba. Esse negócio está tão pequenininho aqui. Pronto, agora. Então, integral do produto escalar de E vetor ds vetor é Q dividido por epsilon zero. Peraí. Isso aqui, tá? Coloca aqui, lei de Gauss. Então, usando o teorema da divergência, temos que essa integral de fluxo, tá? Eu posso escrever isso aqui como uma integral aberta, né? No volume da divergência do campo vetorial em questão. Então, integral de E escala ds, eu posso escrever a integral no volume envolto pela superfície gaussiana S do div de E dv. Só que eu posso escrever, né? Podemos escrever essa integral aqui, ó. Eu posso escrever Q sobre epsilon zero, Q é a densidade, Q é a carga elétrica. Eu posso escrever a carga elétrica como função da densidade de carga elétrica. Então, eu posso escrever isso aqui como integral em V de ρ vezes dv dividido por epsilon zero aqui. Então, esse ρ, né? Dividido por epsilon zero. Por quê, gente? Porque Q é integral de ρ dv. Igualando as expressões, tá? Eu vou ter que a integral sobre o volume V, tá? De div de E menos é igual à integral de ρ sobre epsilon zero. Eu vou escrever isso aqui assim, né? Que é a integral do volume do div de E
menos ρ sobre epsilon zero vezes dV é igual a zero. Tá? Então, esse integrando nessas condições, o integrando deve ser nulo e, finalmente, div de E vetor é igual a ρ sobre epsilon zero, que é a primeira equação de Maxwell. Bom, se você aplicasse o mesmo procedimento, considerando que isso aqui era zero, você ia chegar na lei do Gauss do magnetismo, tá? Então, aplicando o mesmo procedimento para a lei de Gauss do magnetismo, chegamos facilmente a div de B igual a zero. Tá? Passemos para a lei de Ampère-Maxwell. O que eu vou fazer a lei de Ampère-Maxwell agora? Porque a lei de Ampère-Maxwell, embora mais difícil que a lei de Faraday de fazer, porque como é que eu posso dizer, né? Ela tem mais termos, ela já vai englobar a mesma coisa que eu vou fazer na lei de Faraday, que só tem um termo. Então, eu vou, por extensão, fazer a mesma coisa. Então, numa eu trabalhei no campo elétrico, a outra eu vou trabalhar no campo magnético, vocês vão ver que pode ser aproveitado. Tá? E lei de Faraday. Então, aqui, ó. A circulação do campo magnético, ou seja, a integral ao longo de um caminho fechado de B vetor escalar dr vetor, é igual a μ0 I mais μ0 epsilon zero d dt. Dá uma raiva quando isso acontece. A derivada ela é um operador, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos respeitar aí. Tá? Da superfície aberta, que em geral é aberta, tá? Mas ela pode ser fechada também. A gente vai precisar disso em algum momento. Da superfície aberta em volta por C, desculpa, em volta por C, isso mesmo, pelo caminho, tá? Do produto escalar de E vetor por ds vetor. Então a gente pode usar o teorema de Stokes, tá? Ou usando o teorema do rotacional, nós podemos transformar a integral de circulação na integral de um rotacional na superfície. Tá? Naturalmente, né, gente? Esse rotacional é uma componente do rotacional, isso aqui. Mas a gente vai fazer para chegar da forma mais interessante possível. Então, ó, então, vou pegar só essa parte aqui, ó, integral de circulação. Integral de B, dr, B escala dr, B vetor escala dr vetor ao longo de C, ela é igual à integral na superfície que engloba C. Tá? Lembrando que essa superfície não é a mesma superfície gaussiana. Tá? Pode vir a ser, mas não é o caso. É igual ao rotacional do campo magnético, do campo B, escalar de VEC S. Que a a superfície gaussiana é uma superfície fechada e orientada. Essa aqui é uma superfície aberta. Certo? A corrente elétrica através, né, pode ser expressa por meio da densidade de corrente elétrica
aplicada em uma seção transversal. Então, a gente escreve isso aqui assim, ó. I é igual à integral sobre... Aqui, vamos pensar na amperiana, né? Vamos pensar na amperiana. Se você tem uma corrente passando, uma densidade de corrente passando assim, a amperiana está inclinada, ela vai pegar só a componente aqui ao longo do vetor normal, tá, dessa superfície. Então, você vai ter uma projeção disso sobre esse vetor normal. Então, isso aqui pode ser entendido como J. Isso aqui você estudou na... Quem fez Física 3 estudou na Física 3. Tá? Quem não estudou na Física 3, eu posso explicar na sala de aula. Tá? Tá bom? Então, a corrente elétrica é o produto, é integral ao longo de uma superfície do produto escalar de J pelo elemento de superfície. O que significa isso, gente? Que os elementos tangentes dessa superfície, eles não vão contar como corrente elétrica. Eles vão contar os que estão ordenados aqui. Então, se tem uma superfície, se tem uma corrente assim, desculpa, se tem uma densidade de corrente assim e uma superfície aqui assim reta, tá? Vai contar só essa parte para cá, o resto vai estar andando para cima. Isso não vai ser contar como corrente elétrica, tá? Embora seja carga elétrica em movimento ordenado. Então, juntando... Ah, tá, tem um detalhe. Como a integral de fluxo do campo elétrico resulta em uma função do tempo, mas não das coordenadas, porque você está integrando aí na superfície, né? Então, a derivada executada é uma derivada ordinária, não uma derivada parcial. Mas, se quisermos trazer a derivada para dentro da integral, temos de nos certificar que não mexeremos nas coordenadas, somente no tempo. Isso implica em dizer que a derivada total se transforma em uma derivada parcial no interior da integração. Certo? Então, essa integral bem aqui de d dt é escalar ds, ela vai ficar igual à integral na superfície S de derivada parcial de E, derivada parcial de T, em relação a T, né? Do produto escalar com ds. Caramba. Certo? Por isso, ó, que a gente vai mexer no tempo aqui e vai manter as coordenadas constantes. Isso aqui não muda em nada a minha integral. Tomando esses três termos, teremos, então, ó, eu transformei a integral de circulação na integral do rotacional pelo teorema do rotacional de Stokes. Eu usei a definição de corrente como função da densidade de corrente e vou aproveitar e vou jogar esse zero epsilon zero para dentro dessa integral, né? E transformei a integral aqui da derivada do fluxo, da derivada temporal do fluxo, numa integral da derivada do campo elétrico multiplicado naturalmente por μ0 epsilon zero. Né? Usando o mesmo procedimento de isolar as integrais, né, os integrandos, né, o integrando, chegamos em, aqui, ó,
rotacional de B vetor menos... Opa, faltou um zero aqui, né? Faltou um zero nessa expressão aqui em cima. Eu já vou narrá-la com um zero, tá? Acompanhando a densidade de corrente. Pronto, estou só alterando aqui, mas ela já vai aparecer aqui como M0J nessa expressão, tá? Ô, caramba. Bom, rotacional de B menos M0J menos M0 del E vetor del T. Então, novamente, rotacional de B vetor menos M0J vetor menos M0 del E vetor del T, escalar ds, tudo isso é igual a zero. Dessa forma, tá? Sendo o integrando zero, ou sendo a integral igualada a zero, o integrando é nulo. Então, chegamos aqui na lei de Ampère-Maxwell na forma diferencial, que é o rotacional de B é M0J vetor mais M0 del E vetor del T. Usando o mesmo procedimento para a lei de Faraday, exatamente o mesmo. A integral ao longo de um caminho fechado de E escalar dr, onde dr é um elemento de linha, é igual a menos d dt de integral sobre S, que é a superfície em volta por C, a curva fechada orientada, B, C dot, tá aqui, B escalar dr. Caramba, ds. Tá? Você deve estar estranhando, pô, como é que eu vou integrar em ds? Vai sair função de S? Não, você pode chamar isso aqui de ds linha, não tem problema. Tá? Isso aqui vai se transformar em coisa mais simples ainda, ó, que o rotacional de B, de E, né? Rot de E, vetor, tá? Usando o teorema de Stokes, aí, o teorema do rotacional, é menos derivada parcial de B vetor com respeito ao tempo. Pronto, ó. Voilà, chegamos aqui nas equações de Maxwell na forma diferencial. Beleza. Aí, nós passamos agora para a equação da continuidade. Eu vou provar de duas formas a equação da continuidade. Primeiro, eu vou mostrar essa equação da continuidade e depois eu vou mostrar que a lei de Maxwell satisfaz essa equação da continuidade. Então, vamos lá. Vamos retomar aquelas condições que a gente trouxe. Considere uma superfície fechada que engloba um volume V. Qualquer forma, nesse volume podem existir cargas elétricas que podem sair dele ou ele pode receber novas cargas. Só isso. Eu vou partir da seguinte ideia. Eu vou dizer que a corrente elétrica é a variação da quantidade de carga elétrica no tempo. Isso é a definição de corrente elétrica. Tá? Bom,
Se sai carga da superfície, diminui a quantidade de carga elétrica dentro dela. Mas, se entra carga elétrica na superfície, então aumenta o número de carga elétrica. Aumenta o número, né? A quantidade de carga elétrica. Panqueca já aqui na minha cabeça. Bom, isso pode ser expresso pela seguinte relação, ó, dq dt é igual a menos d dt de integral de ρ dv. Por que esse menos, professor? Ora, se a quantidade de carga varia saindo da superfície, então se a carga elétrica sai da superfície, então diminui a densidade dentro dela, certo? E se entra a carga elétrica na superfície, a quantidade aumenta. Então, se sai de um lado, aumenta, diminui do outro. Tá? Se vai para fora, se a corrente é positiva, ou seja, estiver saindo da superfície, a carga dentro dela diminui. E se estiver entrando, a carga aumenta. Então, um está contrabalançando o outro. Por isso que esse sinal de menos aqui. Tá? Então, um fluxo positivo de cargas para fora da superfície representa uma diminuição da densidade de carga no tempo, que é o que está expresso nessa expressão aqui, e um fluxo negativo, ou seja, corrente entrando na superfície, e representa um aumento de carga. Tá bom? Mas como nós vimos aí, a definição de corrente elétrica em termos de J vetor, que é a densidade de corrente, tá? E vai ser igual à integral de J. Agora você vai estranhar, né? E eu já vou te explicar porque você vai estranhar. Ainda agora você viu, né, que eu escrevi isso aqui, mas agora eu vou escrever com uma bolinha. Caraca, professor, agora eu não tendo mais diabo nenhum. Calma, calma, jovem, que a vida, ela não é. Ela só se vive uma vez, mas você vai acordar vivinho amanhã, se assim for da vontade do acaso, da vontade de dar. Certo? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente estava trabalhando na lei de Ampère-Maxwell, a gente estava falando de uma corrente circuital que atravessa uma curva amperiana e, portanto, ela atravessa uma superfície aberta. Tá? Nesse caso, a gente está lidando com uma superfície fechada, e foi justamente o que eu acabei de falar no início. É uma superfície fechada. Então, sendo uma superfície fechada, a integral tem que ser ao longo dessa superfície fechada. E por isso que essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha ela representa uma integral por toda a superfície que a gente está lidando. Então, a premissa inicial foi com uma superfície fechada. E por isso que a gente está integrando sobre toda ela. A definição de corrente, em função da densidade de corrente, depende da superfície que você está trabalhando. Nesse caso, a gente está trabalhando com uma superfície fechada. Na lei de Ampère-Maxwell, a gente estava trabalhando com uma superfície aberta. Fechou? Então, podemos substituir, tá? Podemos substituir essa expressão na anterior. Por quê? Porque I é dqdt e dqdt é menos ddt, a integral de ρdv, e I é igual à integral fechada de jds. Então, ó, vou escrever assim. Ó. Pronto. Integral de j escala ds sobre a superfície S fechada, da superfície que a gente está lidando em conta, é igual a menos ddt da integral de ρdv no volume que está dentro dessa superfície. Então, eu vou chamar a atenção para isso. V é o volume envolto pela superfície S. Logo, podemos usar o teorema da divergência de Gauss para escrever
o lado esquerdo, que é uma integral de superfície, como uma integral de volume. Como a densidade de carga está integrada no volume e sairá somente como função do tempo, e por conta dessa integração, então podemos colocar a derivada na forma de derivação parcial com respeito ao tempo da densidade de carga, né? Afinal, a derivada parcial no tempo mantém as coordenadas constantes e em nada altera a integração. Tá? Temos que, né, então, aplicando o teorema da divergência ao lado esquerdo e usando aquela premissa de que a integral de ρ no volume vai levar a uma função exclusivamente temporal, eu posso derivar no tempo primeiro sem mudar nas coordenadas e integrar, que vai dar a mesma coisa, certo? Então, aqui, ó, vamos ficar com integral no volume do divergente de J vetor, dv, é igual a menos a integral de derivada parcial de ρ com respeito ao tempo. Colocando tudo no mesmo integrando, temos aqui, ó, integral de div de j mais del ρ del t dv é igual a zero e div de j vetor mais del ρ del t igual a zero, que é a equação da continuidade. Vou lá, cheguemos. Agora, né, aplicando o divergente da equação da lei de Ampère-Maxwell na forma diferencial, temos aqui, ó. Bom, nós provamos que o divergente de um rotacional é zero, né? Então, o divergente de qualquer rotacional é sempre zero. Então, div do hot de B vetor é igual a zero. Então, μ0, como é constante, ele vai sair do divergente, porque o divergente é uma derivada, tá, gente? μ0 div de J mais μ0 epsilon zero divergente de... Esse vale a pena chamar a atenção, embora talvez vocês já estejam esperando o que eu vou falar. Isso, dica, envolve funções de classe C1. Adivinhou quem disse que eu vou intercambiar derivadas, porque o divergente são derivadas espaciais na coordenada, e aqui nós temos uma derivada temporal dentro. Então, eu vou jogar uma para dentro da outra. Como o divergente é uma derivada espacial e estamos derivando o
campo elétrico no tempo, sendo o campo elétrico uma função bem comportada, é possível inverter, tá, as derivadas e obter. Aqui, ó. Tudo isso é igual a zero, tá, gente? Aqui, ó. Eu já vou botar o dividir aqui dentro e a derivada fora, ó. Na verdade, eu vou até botar esse epsilon zero para dentro também, vocês vão ver que vai facilitar a minha vida. Tá? Porque o epsilon zero é constante também. Então, derivada parcial. Tá? Então, vamos ficar ó, com μ0 divergente de j vetor, mais μ0 derivada parcial de epsilon zero dividir. A lei de Gauss da eletricidade é igual ao... É dada por... Vou só buscar lá em cima, porque eu já escrevi isso. Aqui, ó. Logo, ela é dividir E, é ρ dividido por epsilon zero. Então, onde tem um dividir E, eu vou substituir por o ρ. Epsilon zero, né? Logo, aqui, ó, se eu substituir isso por isso, tá? Substituindo a lei de Gauss da eletricidade na equação e colocando μ0 em evidência, temos aqui, ó, o epsilon zero corta com epsilon zero, cortando os epsilon zero, chegamos na equação da continuidade. Então, isso prova que a lei de Ampère-Maxwell satisfaz a equação da continuidade, que é justamente essa aqui, ó. Legal, né, cara? O famoso acidente serendípio. Última coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês, em algumas poucas linhas também, que equações de Maxwell levam a ondas eletromagnéticas. Também vou usar material das deduções que eu fiz ao longo, né, da aula especial passada, que era a continuação da aula 1. Vamos lá. Então, ó, vou tomar aqui a lei de Faraday. Então, não vou escrever não, vou pegar de novo lá. Pronto, ó. Tomando o rotacional da lei de Faraday, temos ó, Hot de Hot de E é igual a menos derivada parcial no tempo de rotacional de B, certo? Vimos na dedução
das identidades vetoriais, que rotacional de E, ele é igual a gradiente do divergente de E vetor menos o laplaciano de E vetor, certo? Então, usando a lei de Ampère-Maxwell no lado direito da expressão do rotacional da lei de Faraday, vocês devem ter notado que eu já usei implicitamente aquele argumento de que, como a função é bem comportada, eu posso inverter as derivações. Então, eu já joguei o rotacional para dentro da derivada temporal por causa disso, tá, gente? Então, eu já coloquei direto, mas seria rotacional da derivada temporal de B. Portanto, como o rotacional são derivadas de coordenadas espaciais, eu posso inverter essas coisas sem problema, mesmo se fossem coordenadas espaciais umas com as outras, tá? Porque essa função é bem comportada, a gente pode alterar essa ordem, tá? Mas fizemos as seguintes, uma das suposições que fizemos é de que não havia cargas, não haveria cargas na região, havendo no sentido de existir, ele é impessoal. E é por isso que eu falei não haveria cargas, não falei não haveriam cargas. Tá? Na região onde estamos trabalhando, né, aqui no modelo, né, então o divergente, a densidade de carga é zero, e o primeiro termo do rotacional é nulo, porque é um termo que é gradiente do divergente de E. Divergente de E é ρ por epsilon zero. Sendo ρ igual a zero, então esse termo é zero. Isso nos leva a... Então, ó, o rotacional do rotacional de E é igual a menos o laplaciano de E para esse caso. E aqui, ó, também, tá? O outro termo, que é a derivada temporal parcial temporal do rotacional do campo magnético, sem corrente, ficará. Tá? Aqui é a lei de Ampère-Maxwell, né? Isso sem correntes isso vai ficar da seguinte maneira. Ó. A lei de Ampère-Maxwell ela colocaria aqui ó, μ0 J, mas a densidade de corrente é zero, a densidade de corrente de condução, por razões óbvias, né? Não tem cargas e correntes nessa região, e sobra somente ó, μ0, ε0, del E, del T. Pronto. Tá? Isso aqui, gente, naturalmente, eu posso escrever como μ0 ε0 derivada segunda de E, porque μ0 e ε0 são constantes. μ0 tá? Então, uma derivada segunda do campo elétrico no tempo. Quem já sacou aí, né, vai ver que a gente já obteve a equação de onda. Então, igualando
os dois termos, teremos, de um lado, o Laplaciano menos o Laplaciano de E é igual a menos μ0 ε0 del E del T. Ajustando sinais, vamos ficar ó, com nabla 2E menos, só multiplicar tudo por menos 1. Na verdade, multiplicar tudo por menos 1 e somar, desculpa, eu vou somar com μ0 ε0 del 2E del T2 nos dois lados da equação e vou multiplicar por menos 1 depois. O que vai dar para a gente isso aqui, ó. Tá? Nabla 2E, vetor, menos μ0 ε0 del 2E del T2 é igual a zero, que é uma equação de onda. Para o campo elétrico. Usando a lei de Ampère-Maxwell e a lei de Gauss do magnetismo, e a lei de Faraday, e usando os mesmos procedimentos, chegaremos a... É a mesma coisa, a mesma ideia. Fiz para uma componente, vocês conseguem fazer para outra. Tá? Só muda aqui. Ó. Então, ó, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético se propagam como ondas. Valeu, galera! É isso. Forte abraço a todos. Valeu!